O músculo é um dos 4 tecidos fundamentais do nosso organismo, responsável pelo movimento do organismo como um todo e de componentes desse organismo. Ele atende a 2 propriedades principais, que é a excitabilidade e a contratibilidade, o que vai garantir o movimento. Quando nós pensamos na composição do músculo como um tecido, claro, ele é composto por diversos elementos, mas chamam a atenção a presença do glicogênio, que é um carboidrato de reserva dos animais, a presença de uma quantidade muito grande de água devido ao alto metabolismo e a presença de um mineral muito importante que é o cálcio. O cálcio é fundamental para a contração muscular. Nós não precisamos saber, claro, o nome de todos os músculos, são mais de 600 músculos, mas é muito importante nós conhecermos os tipos de músculos que nós temos no organismo. E são 3 tipos que nós vamos observar agora. Um primeiro tipo de músculo nós chamamos de músculo liso ou visceral. Ele compõe os órgãos do organismo, tá bom? E nós encontramos uma estrutura celular, histologicamente esse músculo, ele é formado por apenas um núcleo, não existe estrias transversais, portanto nós classificamos como liso. O movimento desse músculo é um movimento lento e completamente involuntário. Então, esse é a característica do músculo liso. Por exemplo, o músculo que compõe os vasos sanguíneos, a vesícula urinária, o tubo digestório. Então, está presente na maior parte dos órgãos do organismo. Os outros 2 músculos são músculos estriados, porque têm estrias transversais, e nós encontramos o estriado cardíaco e o estriado esquelético. O estriado cardíaco, o nome já está falando, está presente no coração, e ele é um tecido extremamente interessante. Ele é um sincício, é um movimento único, ele promove o funcionamento, ele garante o funcionamento de bomba do coração. E esse músculo, ele tem a presença de estrias transversais, como característica histológica também 1 a 2 núcleos. O movimento dele é um movimento muito rápido e ele é completamente involuntário, uma vez que é regido pelo sistema nervoso autônomo. Então nós temos o músculo estriado cardíaco. E o músculo estriado esquelético, o nome já está falando, ele está preso às peças ósseas, garante o nosso movimento, que é inclusive voluntário, é o único músculo que atende à nossa vontade, e como característica histológica muito interessante, ele é formado por vários núcleos, nós temos a presença de estrias transversais, vários núcleos periféricos, um movimento rápido e, como já dito, um movimento voluntário. É o único músculo que atende à nossa vontade, ele é regido pelo sistema nervoso central. Quando nós pensamos na estrutura muscular, vamos pegar como exemplo o músculo estriado esquelético, ele está preso à peça óssea através, é importante lembrarmos, através, quem prende o músculo à peça óssea são tendões, que é um tecido conjuntivo, e nós vamos observar, se nós cortarmos esse músculo, esse músculo estriado, ele é formado por diversos fibras musculares, por um conjunto muito grande de fibras musculares, e que nós observamos aqui essa estrutura dessa fibra que vamos caracterizar como um miócito, vamos caracterizar como uma célula muscular estriada. Então nós temos a presença de estrias transversais, a presença de vários núcleos e, embora seja bem interessante, bem diferente, não deixa de ser uma estrutura celular, com a presença de membrana plasmática, presença de núcleo, presença de citoplasma. E é exatamente no citoplasma dessa estrutura celular que nós encontramos os elementos responsáveis pelo movimento do músculo. Esse movimento é garantido por 2 proteínas, na verdade 4 proteínas, mais 2 importantes para nós, que conhecemos como miosina e actina. A miosina e a actina são proteínas de movimento, são proteínas que promovem o movimento em diversas estruturas celulares. Então, por exemplo, vamos imaginar uma ameba, que é um protozoário, se movimentando através de seus pseudópodos. Então, nós percebemos, além de outras coisas, um arranjo e um movimento dessas proteínas garantindo isso, esse movimento de membranas. Então elas são muito importantes, são muito conhecidas. Essas proteínas também são responsáveis por dividir a célula no final de uma divisão celular, numa fase chamada telófase. Então elas estão presentes em muitas células de muitos organismos. Entretanto, turma, o músculo
É um tecido formado por células que se especializaram no movimento e, portanto, nós temos uma grande quantidade de actina e miosina, formando essas unidades de contração que nós chamamos de sarcômero. Então, dentro de uma célula muscular, nós temos muitos dessas unidades que garantem o movimento, chamadas de sarcômeros. Então, nós observamos aqui a presença dessas proteínas. Então, nós temos essa proteína, né, que nós chamamos de miosina, essa em vermelha, que aqui é representado, chamamos de actina. Então, funciona aqui. A unidade de Z a Z, nós temos o sarcômero. Então nós temos, né, essa estrutura que vai garantir o movimento. Nós vamos falar daqui a pouquinho como isso acontece, mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos imaginar que eu tenho um sarcômero relaxado e um sarcômero em estado de contração. Quando nós damos uma ordem para o músculo, essa ordem o resultado dessa ordem reflete no deslizamento dessa actina em relação à miosina. Então nós chamamos de teoria dos filamentos deslizantes. Cada unidade cada sarcômero ou miômero vai, sob um comando, ter o deslizamento da actina sobre a miosina, como se fosse um processo, como se fosse uma sanfona. Então vamos observar isso daqui, olha. A miosina, ela não alterou o seu tamanho, ela não se movimentou. Quem vai se movimentar, quem vai deslizar é a actina sobre a miosina. Aqui nós temos um espaço H, esse espaço, durante o processo de contração, ele diminui. Então nós observamos, né, o movimento, né? Quem não vai se movimentar é essa banda chamada de banda A. Esse espaço H, ele vai se movimentar, assim como também a banda I. Então, de novo, quando solicitamos que o músculo trabalhe, nós observamos que dentro de cada célula nós temos milhares dessas unidades e essas unidades vão funcionar dessa maneira. A ordem de movimento, acontece uma reação extremamente, né, interessante e complicada, onde vai haver a contração, o movimento, né, onde vai haver o deslizamento dessa actina sobre a miosina e aqui nós temos a redução. Então veja, aqui nós temos esse processo, né? Esse sarcômero ele está relaxado, esse sarcômero, né, esse miômero está relaxado e aqui ele está em estado, né, de contração. Muito bom. Vamos imaginar que dentro dessa célula nós temos milhares dessas unidades. Então, imagine a actina deslizando sobre a miosina. Imagine que essa célula encurtou por conta disso. Agora você imagina que essa célula pertence a um universo de milhares de outras células que vão também encurtar, promovendo, né, o encurtamento dessa massa e, consequentemente, o movimento, porque ela vai estar presa a peças ósseas, formando um sistema de alavanca. Nós veremos agora como que funciona a parte elétrica e como que funciona a parte química para a gente compreender melhor esse estudo do músculo. O movimento do músculo depende do sistema nervoso. Nesse caso, vamos imaginar um sistema nervoso central que nós vamos dar uma ordem através desse sistema para que haja um movimento muscular. Essa ordem ela é eletroquímica. Nós observamos, né, a carga elétrica vem pelo sistema nervoso e chega ao músculo através de uma placa, através de uma sinapse chamada mioneural ou placa motora. Vamos entender que essa carga elétrica, ao final desses terminais axônicos, vão liberar uma substância bastante conhecida como acetilcolina. Essa acetilcolina agora vai dar início ao desencadeamento de um mecanismo de contração. Ela vai ser interpretada por receptores, vai promover a liberação do cálcio do retículo endoplasmático e o cálcio agora ele dá início a esse processo, um processo de reação, que nós vamos resumir aqui observando a energia a partir do ATP, uma conversão do ATP liberando a energia e essa energia será a grande responsável pelo deslizamento da actina sobre a miosina, promovendo o estado de contração muscular. Quando nós pensamos em termos químicos, é interessante lembrar que no músculo nós temos o depósito, nossa reserva de açúcar, ela está no músculo e no fígado, na forma de glicogênio. Então a energia, quando nós precisamos do movimento, o glicogênio transforma-se numa glicose, essa glicose
ela passa por uma glicólise e chegamos a 2 moléculas de ácido pirúvico e essas moléculas vão entrar dentro da mitocôndria. Passam pelo ciclo de Krebs, pela cadeia respiratória e haverá a produção de uma grande quantidade de fosfatos. Lembrando sempre que nós precisamos de oxigênio para que isso aconteça. Muito bom. Esses fosfatos produzidos e liberados pela fosforilação oxidativa na cadeia respiratória, eles vão carregar diretamente os ATPs, que seria a fosforilação oxidativa, e os excedentes desse fosfato, por exemplo, nós somos animais diurnos, então nós produzimos energia 24 horas por dia, mas durante o dia nós temos uma atividade, então nós gastamos mais do que à noite, que nós produzimos a mesma quantidade, mas nós estamos descansando. Então esses excedentes de fosfatos, à noite, eles vão carregar como se fosse uma bateria de reserva, que é a creatina, transformando-a numa creatina fosfato. E aí, quando nós precisamos de uma energia, essa creatina fosfato, ela vai regenerar os ATPs novamente. Então nós produzimos, no processo de respiração celular, através da fosforilação oxidativa, nós formamos os ATPs, que serão gastos, e também nós vamos formar essas creatinas fosfatos, que vão ter um papel importante, como uma energia de reserva. É muito importante nós entendermos a presença do oxigênio. O oxigênio é um aceptor final de hidrogênio, então ele é muito importante para que se possa liberar essa energia. Então, vamos imaginar o débito de oxigênio. Como nós dependemos do sistema circulatório para o transporte de oxigênio, em algumas situações de uma atividade física mais acentuada, nós podemos ter um débito desse oxigênio. Então, o débito desse oxigênio, a falta desse oxigênio, ela começa a atrasar a entrada do ácido pirúvico na mitocôndria. Então, esse ácido pirúvico agora, ele vai ser transformado, e esse ácido pirúvico não conseguindo entrar, ele vai ser transformado em ácido lático. Em ácido lático, veja, o músculo usa esses 2 ATPs que vêm da glicose, e acaba transformando em ácido lático. E esse excesso de ácido lático, ele vai dificultar o deslizamento da quitina sobre a miosina, levando o músculo a um estado de fadiga, que vai ser sempre muito importante nós lembrarmos. Então a fadiga muscular, ela é devido ao excesso de ácido lático, porque houve débito de oxigênio nesse processo, ok? Outra coisa importante nós lembrarmos do músculo, da fibra estriada esquelética, é o seguinte. Nós vamos encontrar basicamente 2 tipos de fibras. Seriam 3, porque esse tipo 2 ela se desdobra em A e B. Mas nesse momento vamos falar em 2 apenas, que é a fibra tipo 1 e a fibra tipo 2. A fibra tipo 1 é um músculo bem vermelho. Turma, ele é vermelho porque ele contém mioglobina, que é um pigmento que transporta o oxigênio. Então essa grande quantidade de mioglobina, claro, mas o sangue o torna bem vermelho. Se ele tem essa mioglobina, que é um transportador de oxigênio, é porque esse tipo de fibra, chamada de fibra tipo 1, ela usa muito oxigênio. Ela é uma fibra aeróbia. Então ela usa muito mitocôndria, usa muito oxigênio, ela faz o processo completo da respiração celular. Entretanto, nós devemos lembrar que é uma fibra lenta, porém de uma alta resistência. Então, a característica dessa fibra vermelha é o fato de ela ser aeróbia, ela tem uma produção muito grande de energia, o que a torna muito resistente, porém ela é lenta e ela não tem uma força, não é uma musculatura de força. Quando nós pensamos em músculo veloz e quando nós pensamos em força, nós temos que lembrar da fibra tipo 2, que é uma fibra branca. Vamos pensar nesse músculo branco, na carne branca, por exemplo, de um peixe, de um frango. Então nós vamos entender que esse músculo, essa musculatura é tipo 2, que a gente fala que é um músculo, que é uma fibra branca, ela não tem muita mioglobina, por isso que ela não tem pigmentação vermelha. Ela não usa muito oxigênio, ela é anaeróbia e ela, obviamente, não vai usar muita mitocôndria pelo mesmo processo.
Entretanto, ela usa esses 2 ATPs para o movimento. Só que não há uma reserva, não tem uma disponibilidade muito grande de energia. Mas, como rapidamente nós produzimos esses 2 ATPs, a velocidade dessa fibra é muito rápida. Então ele é um músculo muito rápido e que tem uma explosão, ele tem uma força muito grande. Entretanto, ele não tem resistência. Como ele não tem uma reserva de energia, ele não tem uma resistência muito grande. Então é muito importante nós colocarmos, né, as modalidades que são bastante frequentes nisso. Então vamos pensar num maratonista. O maratonista ele vai usar tipicamente uma fibra vermelha, fibra tipo 1. Então não tem um volume de músculo, é uma pessoa normalmente muito magra, mas que tem uma resistência, que vai correr uma maratona inteira. Quando nós pensamos por exemplo, numa atividade, uma modalidade esportiva como um velocista, ele vai correr 100, 200 metros num tiro, aí ele vai usar essa fibra tipo 2. Ou um atleta de piscina que vai fazer uma piscina de 25. Então, é importante nós lembrarmos que a fibra tipo 2 é uma fibra utilizada sempre nessas modalidades onde você tem uma grande velocidade em um tempo muito curto. E é isso que é importante entendermos. Também lembrando que a fibra tipo 2, ela é uma fibra que tem bastante força. Então, se uma pessoa vai para uma academia e ela faz uma atividade física, né, e aumenta uma hipertrofia muscular, isso basicamente é fibra branca, né, que está sendo aumentada. Ok? Então, lembrar sempre muito dessa estrutura energética, entender que sempre que nós temos o débito de oxigênio, eu posso provocar um acúmulo de ácido lático e isso gera um processo de fadiga muscular.